Amém. Fortalecendo. Não, é fortalecendo. Aleluia. Fortalecendo a alma. Sim. Amém. Fortalecendo a alma dos discípulos. Amém. Sim, amém. Amém. Permanecer firmes. Amém. Aleluia. Amém. Firmes. Amém. Amém. Muitas. Sim. Aleluia. Amém. Aleluia. Entrar no reino de Deus. Amém. Sim. Amém. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Reino de Deus. Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos por esse momento. Senhor, onde a sua palavra é falada, Senhor, dispensada, Senhor, para cada um de nós. Senhor, que possa estar operando dentro de nós a sua vida, ó, por meio dessa palavra. Senhor, nos dá cada vez mais vida em Ti, ó, sendo fortalecidos, nossa alma revigorada em Ti, nossa mente, vontade e emoção posta totalmente no Espírito, onde o Senhor pode trabalhar. Por isso, Senhor, ser com cada um de nós aqui, que vamos profetizar, ó, uns para os outros, para serem enriquecidos com sua palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Bom estar de volta em casa. Depois de alguns dias aí andando, né, em lugares aí que o Senhor tinha me dado de presente aí para estar com os irmãos. Fui lá, voltei e estou bastante feliz. Senhor Jesus. E posso compartilhar para os irmãos que deixei os irmãos lá bastante contentes, firmes, né, para voltarem a reunir, né, estar ali promovendo a obra do Senhor ali naquela cidade, né? Não só em Cascavel, como também em Pacajus, que foi uma cidade onde eu também cooperei lá com os irmãos. Amém, irmãos? Mas tudo isso é para quê? Visando a vontade do Senhor. Como o irmão Elias até compartilhou agora na questão do hino, visando a economia de Deus, certo? Então, para alguns que não conhecem esse termo economia, ele é algo bastante... Amém, irmão, muito obrigado. Ele é algo bastante rico, porém desconhecido no meio cristão. Eu acredito que já na nossa era, né? Tanto tempo que já foi falado sobre a questão da economia, muitos cristãos devem já saber disso, né? E muitos já até desfrutam disso, né? Senhor Jesus. E isso é nada mais nada menos que Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, entrando no homem, fazendo nele morada, nesse homem que é o quê? Tripartido. Corpo, alma e espírito, né? E aí ele entra, faz morada, faz sua obra de redenção, obra de remissão, né? Santificação, e vai até transformação e conformação. Eu dei uma breve e abreviada aí, né? Economizada em muitos detalhes, mas todos esses itens que eu acabei de falar se encaixam nesse plano da economia de Deus. Até se cumprir o que Deus quer. É que nós sejamos a imagem e a semelhança dele por completo. Amém? Senhor Jesus. E capítulo 14, irmãos, é um capítulo que é uma continuação, né, do capítulo 13, dos fatos que ocorrem no capítulo 13, que é o início da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, essa viagem, ela começa no capítulo 13, conclui no 14, mas tem uma riqueza muito grande, porque a gente vê que em todos os cantos que Paulo e Barnabé vai, né, o Senhor levanta os seus, mas sempre tem uma perseguição. Senhor Jesus, e será que é diferente em nossos dias? Mesmo que não seja aqui por situações como a gente vê na Bíblia, né, os judeus, né, religiosos ali, mas tem as circunstâncias do nosso dia a dia, até mesmo pela nossa vida da alma, né,
nós devemos estar sempre seguindo o Senhor. Nossos dias no trabalho, para aqueles que a gente pensa que temos alguma amizade, né? Acaba nos provando, né? Eu já passei muito por isso, em trabalhos seculares que eu fui. Os que diziam ser meus amigos eram os primeiros que iam me provar se eu era crente ou não era. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, dentro dessa mensagem, eu vi uma coisa que é importante nas riquezas de detalhes que tem nesse capítulo, mas também um conhecimento sobre esses fatos. Não só biblicamente como a gente lê, mas historicamente. Certo? A gente sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? Que não era apóstolo, tá bom? Se alguém não sabe, ele não era um dos 12, tá bom? Lucas era um médico e lá, através de não sei bem se era um filósofo, né? Que era o Teófilo, né? Ele endereça a primeira carta, a carta de Lucas, né? Que é um dos evangelhos, e também essa carta de Atos, né? Ele endereça a esse título, a essa pessoa, né? Que qual é o nome dele aqui, Jesus? Acabei de esquecer. Teófilo, isso. Acabei esquecendo aqui. Então, essa situação em que ocorre a primeira viagem, ela tem aí uma distância de tempo da ascensão do Senhor Jesus, né? Jesus estava com os discípulos, e ali, quando ele falava aos discípulos sobre as coisas, ele foi arrebatado. Então, ali é a ascensão do Senhor Jesus ao céu. Quando ele foi ascendido aos céus, até esse fato da primeira viagem, é cerca de 17 a 18 anos. Ou seja, passou toda aquela fase da pessoa de Pedro, né, que foi levantado pelo Senhor, com o seu ministério, que percorreu mesmo com a entrada de Paulo, permaneceu ainda esse ministério de Pedro, né? Porque o Senhor não envia um apóstolo, ele tem os seus apóstolos, né? Que a gente vê na Bíblia, porque ele não fala por boca de um só profeta, mas de vários profetas. E é o desejo do coração de Deus que todos profetizeis. Senhor Jesus. Então, só para a gente poder refletir, dentro desses 17 e 18 anos, irmão, o que tem passado? O que a gente desfrutou durante esse tempo, né? Ao longo de 14 sábados, né? De reunião ministeriais, a gente conseguiu desfrutar dentro de 14 semanas, né? Mas essas 14 semanas, irmão, na história, é entre 17 e 18 anos, que foram vividos no Espírito, pessoas que pregaram o Evangelho, morreram pelo Senhor, pessoas que sofreram muitas coisas, né? Perseguições, maltratados, tudo isso para que se completasse a palavra do Senhor, que a palavra ia percorrer por toda a terra. Então, durante esse tempo, ficou preso ali na região da Judéia, Samaria, essa palavra diante dos apóstolos, né? Os primeiros apóstolos que o Senhor escolheu para si ali, e ficou retido ali. Mas o Senhor sempre tem, vamos dizer assim, sua arma, tem sua meta para ser atingida, né? Colocada para ser atingida. E ele levanta alguém como Paulo, né? Para que possa percorrer esse trajeto. E, inclusive, quando o Senhor escolheu ele, disse que importa, né? Falou para Ananias, né? Vai a ele porque importa sofrer pelo meu nome. E aí ele compreendeu isso e relata lá no capítulo 20, se não me engano, capítulo 22 de Atos, ele começa a relatar tudo isso, de que o próprio Senhor falou para ele, que importava ele ser levantado para sofrer pelo nome do Senhor. E isso, irmãos, graças a Deus, não é só para Paulo. Poxa, o irmão está dizendo, graças a Deus, sofrer pelo Senhor. É isso aí, irmãos. Sofrer pelo Senhor requer a coroa. Há um presente para nós. Mas sofrer de qualquer maneira, Pedro fala de que nós não devemos procurar agora me fugiu da cabeça, mas sofrer que se intrometer em negócios alheios, né? Amém, irmão? Obrigado. Se intrometer em negócios alheios. Procurar sofrer, na verdade, né?
A gente não está aqui para procurar sofrer. Nós estamos aqui para desfrutar do Senhor. E o que vier, nós temos que receber. Senhor Jesus, pois o servo é aquele que está sempre ao lado do seu Senhor. Certo? Completar, amém, aleluia. Ele fala isso, completar das aflições que resta de Cristo. E até hoje resta, né, irmão? Até hoje. Fazer isso aqui acontecer, não é só de um, só de dois. É de cada um de nós. Isso tem que arder em nosso coração, irmãos. E quando isso começa a arder, é porque está havendo importância da parte do Senhor para cada um de nós. E o Senhor vai crescendo. Amém? Senhor Jesus. Então, esse fato é só para a gente poder ver que não é espaço de 2, 3 anos. Outro detalhe também é essa carta, né, na questão da primeira viagem até a segunda viagem de Paulo e Barnabé, nesse espaço, Paulo envia uma carta. Só para complementar a primeira parte aqui, essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ele percorre pela região de Chipre, né? Não sei se os irmãos quiserem ver depois na Bíblia, lá atrás tem uns mapas, né? Indicando, primeira viagem de Paulo, segunda, então tudo diz, então é interessante. Então, primeiro ele percorre a região de Chipre, né? 2 cidades lá, se eu não me engano, Salamina e outra lá, e depois ele vai para a região de Gálatas. Na região de Chipre, já tinha irmãos lá. Quando saíram na questão da perseguição lá em Atos, no capítulo 9, aquela perseguição, no capítulo 7, saíram lá para evangelizar o mundo, né? E chegaram até Chipre, né? Só que aí, com o levantamento de Paulo, ele pôde ir além, e foi a região da Galácia. Nessa região, ele levantou vários irmãos. Vários pôde crer no Senhor, vários foram ali confirmados, né, na presença do Senhor, porque creram nessa palavra e deram continuidade ao passar essa vida adiante. Senhor Jesus, então, da primeira viagem até esse escrito da primeira carta, ela tem provavelmente o quê? De 2 a 3 anos, aonde essa região sofreu muita perseguição. A mensagem passada que eu tinha liberado a mensagem, acho que foi a 11, eu citei uns versículos que falava que todo aquele que quer viver piedosamente, né, os que querem viver no Espírito serão perseguidos, né? E em Mateus e em Timóteo. E em Mateus fala de que todos... Como é que é, Senhor Jesus? Agora me salta meio da cabeça. Senhor Jesus, me falhou aqui a memória, irmãos, perdão, mas é a questão também de ser perseguido, né? De ser maltratado, né? Por causa do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, assim, em todo esse livro, em todo esse momento, a gente percebe que para o avanço do evangelho sempre há um empecilho. E o grande empecilho para que isso aconteça, que graças a Deus não chegue a barrar, né? Mas sempre tenta, irmãos, nunca deixa. É a religião judaica. Ou seja, os judeus ali, religiosos, que insistem em barrar o evangelho. E não só em Jerusalém, como foi também em toda aquela região e adiante, onde se tinha uma sinagoga. Pois para Paulo e Barnabé, as sinagogas era como se fosse uma estratégia, um espaço de estratégia para poder evangelizar. E eles chegavam lá, não era para apreciar as reuniões lá, não. Era aproveitar o momento de oportunidade e falar a palavra do Senhor. Quem leu essa semana aqui no capítulo 14, percebeu que teve uma oportunidade, no capítulo 13, Paulo e Barnabé teve uma oportunidade lá em Chipre, se eu não me engano em Salamina, ele teve a oportunidade de falar, quando falou, a maioria veio a crer no Senhor e foi convidado novamente para o outro sábado estar lá a dar a palavra, aquela mesma palavra lá para que todos possam ouvir. Mas sempre tem os que anseiam por poder, porque anseiam
posição, enciumados, né, por aquilo, eles acabam rejeitando. Os mesmos que convidaram acabaram rejeitando, porque muitos vieram a crer naquela palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente vê que esses foi o grande empecilho, né? Não só no começo, mas também até o final da carta, toda a carta, toda essa epístola aqui do livro de Atos, né? Esse livro de Atos, você vê que tem uma perseguição desses religiosos, né? Mas aqui logo no começo aqui do capítulo 14, fala que, Atos capítulo 14, versículo 1, ele fala, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Olha que interessante. A palavra foi falada e o direcionamento dela não foi somente para os judeus. Mas o que é interessante é que gregos fazem ali. Né? É uma sinagoga que é endereçada para os judeus, onde ele é todo lido, onde toda vez é lido sobre a questão da lei. O que é interessante nas sinagogas, eu não sei se os irmãos sabem, mas assim, as sinagogas nunca era para ter um desfrute da palavra. Vamos ler aqui o texto de Moisés aqui, que escreveu sobre Gênesis, quando criou o homem e a mulher. O intuito era sempre ler a mesma coisa. Vamos ler aqui os 10 mandamentos, vamos ver com respeito à lei, e vamos ver quem está cumprindo, quem não está cumprindo. Era algo sempre batido, esse livro chamado Torá, né? Então era sempre algo assim massacrante, porque era todo tempo a mesma coisa. Mas quando ouviram a palavra da fé, irmãos, os irmãos se alegravam. Ali as pessoas podem receber, crer e receber o Senhor. E o interessante é que os simpatizantes, que é grego, na história a gente percebe também que grego gosta muito de filosofar, de discutir, de debater. Então eles sempre estavam ali para testar aquilo ali, para ter esse conhecimento, mas quando veio a palavra, irmãos, não deu. Receberam e creram no Senhor. Ó Senhor Jesus, creram grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Senhor Jesus. Mas aí vem o versículo 2. Mas os judeus incrédulos. O que é um incrédulo, irmão? Não crê. Ou seja, é um coração que é impenetrável, né? Insensível, duro. Né? O próprio Senhor Jesus fala pelos profetas, né? Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, o operar do Senhor, ele quer isso, mas, infelizmente, existem aqueles que são incautos, que não deixam isso acontecer. Parece que faz questão de embaçar mais ainda a vista para não ver. Ó Senhor Jesus. Então, ele fala mais, o versículo 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. Olha só. Senhor Jesus, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Que fique bem claro, algo só acontece quando a palavra chega. Sinais e prodígios aqui não é feito porque tem que ser feito para que o pessoal crê. É porque a palavra chegou. Quando a palavra chegou, a necessidade de que isso aconteça foi por meio da fé daqueles ali. E na situação mais à frente, que que tem até o subtítulo aqui em cima, né? O coro de um coxo em Listra. Então, qual foi o propósito da cura desse coxo? Foi porque Paulo viu fé nele. A palavra foi falada, houve a manifestação da fé, e aí veio sinais e prodígios. Senhor Jesus. E para nossos dias, irmãos, para criar um parênteses aqui, esses sinais e prodígios é por meio dessa palavra, quando alguém crê. Isso é um milagre, irmãos.
A irmã compartilhando agora há pouco aqui seu testemunho, e é o que eu ultimamente eu tenho sentido muito aflito no meu coração. Os nossos dias, ele tem sido uns dias tão atribulados que as pessoas estão cada vez mais ficando incrédulas. E não só pessoas comuns, mas tem até irmãos, tem até filhos de Deus. Eu até contei em mensagens passadas uma situação em que eu passei na casa de uma irmã, a qual a irmã disse que não acreditava mais na volta do Senhor. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos parar de comer da palavra. Ó Senhor Jesus. Não quero aqui fazer nenhuma propaganda sobre o que nós devemos fazer. Mas com respeito a alimentar o nosso espírito, vamos ter que procurar palavras adequadas. Vamos buscar palavras que possam realmente alimentar nossa vida espiritual, nossa alma e o nosso corpo. Olha só, a vida se expande até para aí. Mas quando a gente alimenta de uma palavra pura, certo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos apegar com mais firmeza as palavras, amém? Lendo a Bíblia. Depois que a gente começou a ler mais a Bíblia, irmãos, parece que, na minha experiência, assim, o Senhor tem se aproximado mais de mim. Não que a gente não tivesse antes lido a Bíblia, né? Mas a gente agora não tem mais só aquele meio. Né? Eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência. Eu lia o alimento diário e para mim estava satisfeito. Perdão, aqui, acabei falando o nome aqui, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas antigamente a gente tinha esse livro. E não era ruim. Mas o problema era eu, que ficava lendo só aquilo e permanecia ali. Graças a Deus, irmãos, hoje eu posso ler isso aqui diretamente e nela buscar a vida que é necessária para mim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente percebe que a obra nunca para. A obra do Espírito nunca para. E ele não vai parar até se consumar a vontade do Senhor. O plano do Senhor, que é a sua economia. Nós chegarmos à plena filiação. Ser filhos maduros, a qual teremos acesso à herança do Pai. Essa herança, nós sabemos que é a vida incorruptível. É a vida que vai nos dar direito a estar no reino milenar com o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem um versículo que eu gostei muito do versículo 3, do capítulo 13. Vamos ler bem que é assim, ó, Atos capítulo 13, versículo 48. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Os gentios, só para esclarecer quando isso aconteceu, isso aqui foi na igreja em... A igreja de Antioquia da Pisídia, né? Aqui foi na igreja de Antioquia da Pisídia. Amém, irmão? Muito obrigado. Então, esse fato aqui aconteceu, desse versículo que a gente vai ler, aconteceu na Antioquia da Pisídia. E olha que interessante, ó. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem que pode confirmar isso, irmãos? Será que eu posso confirmar isso na vida da irmã Osaildes? Eu não posso confirmar isso, não. No máximo que eu posso é aqui estar profetizando, né? O Senhor Jesus é uma irmã vencedora, é uma irmã que vai vencer, né? Mas aqui foi a obra do Espírito que já confirmou. E ele sabe quem é os destinados para a vida eterna, irmãos. Ó Senhor Jesus. Eu creio que todos vocês. Eu creio que todos nós, amém? Mas isso é o Espírito que vai confirmar. Amém? E isso se confirma no que, irmãos? No nosso dia a dia. O quanto eu vou me alimentando dessa palavra, o quanto eu estou nutrindo o meu espírito com essa palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Voltando aqui no capítulo 14, perdão. Paulo completa a sua viagem, né? Passando
por todas as cidades, ele regressa pelas mesmas cidades que foi, né, pregando o evangelho, ele volta fazendo o quê? Fortalecendo agora, né? Versículo 21. Fala assim, ó. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, que foi a última, né? Listra, né? Derbe. Naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, né? Que é da Pisídia. Aí vem um versículo que a gente leu, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Então, Paulo, graças a Deus por esse irmão, teve essa sabedoria, né? De não só sair pregando, mas também de ter um cuidado, voltando ali, apacentando, né? Consolando os irmãos ao que passavam, porque a situação, como eu falei agora há pouco, quem é do Senhor é perseguido. Então, os que foram levantados, logo mais eram perseguidos. Então, Paulo voltou mostrando todos para ele que era necessário aquilo ali, porque ele estava fazendo aquilo para o Senhor. Mas o Senhor cada vez confirmava mais eles na fé. Amém? Senhor Jesus. E no versículo 21, fala o nome discípulos. Então, esses dois capítulos, 13 e 14, ele fala muito disso, discípulos, né? E a gente sabe que tem uma igreja aqui, uma irmã nossa, vizinha, que pratica como é que chama o nome agora, meu Deus do céu? Agora também passou pela minha mente aqui, que é o grupo familiar, só que eles usam lá com outro nome. Não é célula não, é pequenos grupos. Amém, meu irmão, pequenos grupos. Ó Senhor Jesus. Então eles usam lá os pequenos grupos para multiplicar. Então eles tomam aquilo ali para que possam se propagar o evangelho fazendo discípulos. Certo? Esses discípulos são do Senhor. Amém? Então Paulo aqui, embora não esteja claro aqui, que Paulo fez discípulos para ele, mas esses discípulos eram para o Senhor, alimentando-os com a palavra, né? E já mostrando para eles a importância disso e levantando como, né, alguns ali como presbíteros, né? Que ele fala no versículo 23. E promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orarem com jejum, os encomendarem ao Senhor em quem havia crido. Senhor Jesus. Então Paulo ali, ele via ali diante daqueles irmãos em cada cidade que passava, para que deixasse alguém com a responsabilidade de cuidar dos demais. Mas, irmãos, o que eu acho interessante, eu lendo aqui, nesse contexto, é que, poxa, quão difícil foi para aqueles discípulos não ter algo assim. Eles se baseavam na fé no que creram, quando receberam a palavra vindo por meio da boca de Paulo. Eles não tinham algo material assim como nós temos hoje, irmãos. Irmãos, e aquilo foi tão forte na vida deles, que eles lutavam por isso, passavam por tribulação. Nós hoje, irmãos, eu quero fazer uma crítica aqui para nós, assim, em nossos dias, para nós cristãos desse século, que temos essa palavra, e o quanto nós temos falhado, o quanto eu tenho falhado para com isso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por isso que em Hebreus fala, né, que nós devemos pegar com mais firmeza as verdades ouvidas, né? Mas nossos dias as palavras aqui que estão escritas, porque infelizmente é por meio disso, né, que está muitas pessoas estão naufragando na fé, estão ficando cada vez mais de coração duro para com a palavra, e muitos até descrentes com relação a ela, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós possamos estar firmes nessa palavra. Nessa semana eu não coloquei o que eu gosto sempre de postar quando eu compartilho o que eu leio de Atos, né? Eu gosto sempre de botar o que eu compartilho. Certo, irmão? Para incentivar os irmãos também a fazer isso, irmãos. Eu sei que nossos dias não é fácil.
é difícil, passamos por cada uma, temos trabalhos, temos várias coisas, mas nós não podemos deixar de estar lendo essa palavra. E de poder estar compartilhando ela, não é regra colocar no grupo o que eu tenho que compartilhar, mas é que quando eu estou com um irmão, principalmente nossos grupos familiares, uma coisa também que eu quero compartilhar para o irmão é quanto eu tenho sido falho com o grupo familiar, com o meu grupo familiar, qual eu pertenço, né? E alertar os irmãos que possam procurar isso, se juntar para poder se fortalecer na palavra. Os grupos familiares, eles são extremamente essencial em nossa vida, porque vai nos ajudar na nossa semana. Se a gente não tiver isso, eu já passei por essa experiência, por isso que eu vou compartilhar. Quando eu venho no final de semana, às vezes sinto abatido, cansado. Tem até um hino, né? Às vezes me sinto cansado, abatido, sem vigor. Por causa do que, irmão? Da falta da palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, assim, como no começo a gente viu, compartilhei um pouco, o irmão também compartilhou um pouco aqui sobre a questão do que é, assim, a economia de Deus. E a gente sabe que Deus fez o homem com 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. A gente sabe que o espírito ele é para contatar Deus, né? Deus é espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas também foi feita uma alma. Essa alma é o nosso interior, o nosso lado do psique, né? Tem até um Salmos, Provérbios, não me lembro agora, mas fala que os nossos olhos é a janela da alma. Ou seja, tudo aquilo que entra por meio, não só por meio dos olhos, mas nós também temos o ouvido, né? E o paladar. Então, de todos esses sentidos que tem por meio da palavra, ela penetra no nosso coração psicológico. E nesse coração psicológico tem o quê? A mente, vontade e emoção. E depois temos o corpo humano, né? Então, o Senhor, ele tem a sua obra inicial, quando o homem crê, ele passa a habitar no espírito do homem, e ali ele se expande. O meu intuito aqui é de compartilhar dentro da alma do ser humano, dentro da nossa alma, certo? E até nisso aí eu queria só ler um versículo aqui. Senhor Jesus, rapidinho, é um versículo de Tiago. Vamos aqui no livro de Tiago. Eu acho interessante assim, porque quando Pedro ele fala sobre a salvação da alma, ele fala de uma forma interior. Ele fala de uma forma de que nós recebemos uma vida e essa vida ela foi nos dada com uma porçãozinha, um quião, ela precisa ser exercitada para crescer e no fim ser salva, né? Mas aqui em Tiago, no capítulo 1, ele fala uma coisa que é interessante. Eu tenho desfrutado muito desse livro de Tiago ultimamente. Aqui no versículo 21, capítulo 1, versículo 21, ele fala, portanto, posso ler? Vou ler aqui rapidinho. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa... Não é interessante? Porque, o que eu compartilhei agora há pouco, Pedro ele fala de algo interior, mas Tiago ele compartilha algo que é exterior, certo? Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não é praticante, e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. E para logo se esquece, né? Obrigado, irmão. E para logo se esquece, né, de sua aparência. Então, por quê? Porque vai definhando. Não está lendo a palavra. Foi salvo por meio da palavra, mas por não estar recebendo a palavra, por não estar se alimentando da palavra, né? Vai se afastando e vai se desvanecendo. Amém, verdade, irmão. Vai se afastando.
Quem está gripado precisa de vitamina C, né? Então você logo reconhece. Quem tem um certo tipo de doença, né, necessita de ser suprido por um tipo de vitamina, né? E aí logo ele é suprido. Assim é a palavra, irmãos. A vitamina da palavra para suprir nosso espírito, né? E não somente o espírito, mas também a nossa alma, como o Tiago falou. Então vamos lá. A primeira parte, a parte líder da alma da alma do homem é a mente. Eu queria ler algumas coisas aqui para os irmãos, algo bem rapidinho. Assim, tem uma coisa aqui importante. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então assim, ó, a parte líder da parte do homem, né, é a mente. Então, para que serve a mente? Para conhecer e entender o Senhor e as coisas a respeito dele. Então, a nossa mente foi feita para isso. Só que, infelizmente, a mente do homem, né, a gente pode tirar exemplo de nós mesmos, né? A nossa mente sempre foi guardada para o quê? As nossas coisas, né? As memórias que nós temos, né? Senhor Jesus. Vamos ler bem que assim, 1 Coríntios. Esses versículos aqui, agora eu quero fazer questão para os irmãos lerem, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 16. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Pois quem conhece a mente do Senhor, possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo? Amém? Então, se temos a mente de Cristo, compreendemos o seu falar. Senhor Jesus. E o interessante é que ela atua como a unção, né? Não só essa parte, é da mente, mas o todo em relação à alma do homem, né? Que é as três partes da alma, mais uma parte do espírito, que é a intuição, né? Não, a intuição. Então, essas três partes da alma, mente, vontade e emoção, mas a intuição corresponde consciência. Obrigado. A consciência completa é o coração do homem. Então, quando se fecha, a gente tem o quê? A unção a qual nós podemos ali ter um acesso mais liberto para com o Senhor. Poder conhecer a vontade do Senhor. Mas tudo isso acontece no momento em que nós vamos crescendo e amadurecendo no Senhor, né? Senhor Jesus. Então nós temos a mente de Cristo porque nós somos instruídos por ela. Através da sua palavra. Amém? Também tem aqui Filipenses, no capítulo 3, 10. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Senhor Jesus. Amém. Estou vendo aqui que meu tempo está avançando, irmãos. Eu vou ser rapidinho aqui, tá bom? Eu vou lendo, os irmãos vão procurando. Eu vou lendo devagarzinho. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Senhor Jesus. Então, aqui uma palavra-chave é a questão de conformar. É o quanto você está sendo ali nutrido pela palavra e vai tendo a forma do Senhor em você. A ponto das pessoas chegarem, né, e dizer assim, poxa, esse aí, né, esse aí é crente. Não, você é crente, você é pastor. Começa a reparar uma diferença. Poxa, você é diferente. Certo? É por meio disso. É quanto mais nós estamos conectados com o Senhor. Amém? Depois temos o quê? Nós temos a emoção. Aí a nossa emoção foi trocada por filmes, né? Quem gosta de filmes, né? Eu gosto de filme demais. Né? Tem filme que quando assisto eu choro feito menino. Né? Já tem filme que a gente se emociona, né? Senhor Jesus.
As irmãs aí, não sei, a novela, né? Ó, Senhor Jesus, nos salva, Senhor, nos salva, de filmes e novelas, de tudo, né? Porque a nossa emoção é para o Senhor, irmãos. A nossa emoção é para amar o Senhor e ter um coração aberto para os seus interesses. Não que a gente não possa emocionar com algumas coisas, irmãos, porque nós somos seres humanos. Mas quanto mais nos voltarmos para o Senhor, mais a gente consegue se livrar dessas coisas. Amém? Não tente fazer as coisas de uma vez assim, eu vou fazer. Não. Faça a medida. Um dia após outro, faça a medida. E o Senhor vai trabalhando, amém? Então, Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Senhor Jesus, fala com respeito ao grande mandamento, né? O Senhor ali conseguiu simplificar todos os mandamentos, né? Com um pequeno item, né? Um pequeno versículo. Fala assim, Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. De todo o coração e de toda a alma é a mesma coisa. Entendimento está lá também com a mente, mas também com a força. Que força é essa? Né? Essa força é o que eu acabei de mostrar aqui com relação a se livrar das emoções que não é o Senhor. É o quanto você se aplica para o Senhor. De toda a sua... Não tem sentido, né? A emoção tem força, né? Não tem músculo. Mas é o quanto eu me esforço para buscar o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. E também o versículo de Romanos 14. Romanos 14 é interessante também, que eu quero que os irmãos leiam comigo, tá bom? Amém. Romanos 14. Esse versículo aqui é um versículo bastante importante, irmãos, porque é onde eu posso me negar para ter os irmãos, seja ele como for. Se é o irmão que dá trabalho, se é o irmão que não dá trabalho, se é o que come macarrão ou não. Eu tenho que ter ele no meu lado. Amém? Porque ele fala assim, ó. Se a gente ler do começo, se a gente ler aqui do começo, a gente vai perder um pouco aqui do centro, certo? Vamos ler aqui, ó, versículo 4. Ele fala assim, ó. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Amém? Por isso que a gente não pode, versículo 1, a gente não pode descartar ninguém. Versículo 1 fala, acolhei ao que é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Temos opiniões, temos os nossos questionamentos, mas a gente não pode descartar de nenhum, irmãos, porque todos são do Senhor. Amém? Então a minha emoção é para mim estar junto com esse irmão também. Senhor, eu não gosto dele, mas me faz gostar. Me ajuda, Senhor, porque eu quero amar ele. Se eu te amo, eu tenho que amar também esse irmão. Ó Senhor Jesus. Amém. E por último, nós temos a vontade. Certo? A vontade está ligada a ser forte e permanecer no Senhor. Certo? É o quanto nós agimos, né, para com o Senhor. Se eu estou disposto para servir. Tá certo? Tem o versículo aqui. Ser decidido pela palavra-chave. É ser decidido pelo Senhor. Amém? A nossa vontade, palavra-chave é ser decidido pelo Senhor. Colossenses 1:10. Senhor Jesus. Colossenses 1:10 vai mostrar o quanto somos decididos pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Opa, perdão, está em Filipenses. Parei em Filipenses, ó. Bem.
Amém. Vamos ler? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui não é exigência, não. Aqui é se você está nele, você cumpre. Se você está no Senhor, automaticamente isso acontece. Certo? Primeiro, agrada frutificando. Esse frutificar aqui, primeiramente, pode ser no interior, né, os seus atos. Mas depois tem a palavra que sai da sua boca. Todo cristão, irmãos, tem isso. Tem a responsabilidade de passar Cristo para o seu vizinho, seu amigo de lado. Por quê? Porque Cristo te incita a isso. Ele quer se expandir, sair de você, jorrar. Porque você e eu somos canais do Senhor. E quando isso acontece, ferve de nós e transborda, e as pessoas recebem aquilo e ganham o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Eu quero só lembrar aqui uma coisa aqui, que não sei se alguns irmãos aqui acompanham as lives de todos os dias de manhã que a igreja de Fortaleza acompanha, e um irmão foi compartilhar quando ele foi no médico. E ao chegar lá, de repente a mulher notou que ele era diferente, se alegrou, e depois esse mesmo irmão, parece que era um menino, compartilhando lá, irmãos, ela viu assim e tal. Eu pude perceber aquilo ali, e esse irmão, que já está há tanto tempo na vida da igreja, será que é a primeira vez que ele desfruta daquilo? Não, irmãos. É porque, infelizmente, com o passar do tempo, a gente parece que esquece. Mas quanto mais a gente desfruta disso, que a pessoa é contagiada pelo meu viver, assim, pela minha vida ali, você fica alegre. Fica que nem refrigerante. Você balança o refrigerante e sai espumando. Você é daquele jeito. Porque a vida não se contém, irmão. Eu não sei se os irmãos sabem, mas assim, a romã, ela tem uma representação também da vida. Na Bíblia, certo? Como expandir da vida. A romã, quando ela está tão cheia de vida, daquele líquido tão gostoso, ela não se aguenta. E ela acaba rachando. Né? Por quê? Porque é vida, irmãos. Assim somos nós temos que ser uma romã. Para que as pessoas venham e se alimentem de nós. Nós possamos ser atraentes como uma romã. Poxa, eu passo lá por rua de casa e tem uma romeira lá, quando eu vejo a bichona assim, dá vontade de pegar. Diz, você vai roubar a romã ali, né? Tem que pedir a romã ali, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, então a gente acaba percebendo aqui que a nossa alma, ela precisa ser preenchida pelo Senhor nessas três partes. A minha mente tem que ser contida pelo Senhor, a minha emoção e a minha vontade sendo preenchidas pelo Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Quero aqui só concluir que durante essa passagem da primeira viagem até a segunda viagem, Paulo faz um escrito, né? Ele escreve as igrejas da Galácia, né? E o interessante é que pode servir de alerta para nós a viver e andar no Espírito. Porque devido às tribulações que ele passaram, irmãos, pelo amor de Deus, muitas tribulações, sendo perseguido, não é bom. A gente viu nessa leitura que Paulo foi apedrejado. Outros foram decapitados. Que desânimo, irmão. Que Deus o livre. Eu acredito que se algum de nós aqui, já pensou se eu fosse decapitado? Por causa do nome do Senhor. Quanto não poderia alguns ser desanimados por isso, né? Poxa, se isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Não, eu vou. Se escandaliza, se sai, deixa. Irmãos, é forte isso, irmãos. Graças a Deus pelos nossos dias. Graças a Deus pela palavra de Deus, para a gente poder se fortalecer. E Paulo vai animar os Gálatas, né? Senhor Jesus, Gálatas no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó, a partir do 6. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo, vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Parece que eles estavam perdidos, né? No qual não é outro senão que alguns vos perturbam. Olha só, e que querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda
que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que vá além do que foi posto, foi pregado, seja anátema. Então, irmãos, o que temos recebido durante esses anos, nos alimentado e que nos faz permanecer até os nossos dias hoje, essa palavra foi que te trouxe até aqui. E ela precisa ser desenvolvida para que quando vier falsos mestres, falsos pregadores, falsos cristos, a gente não seja desviado. Senhor Jesus. E, para terminar, Gálatas capítulo 5. Poxa, eu gostava de um hino que foi feito, né? Vivei no Espírito, andai. Muito lindo esse hino. Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha aí, Paulo alertando os irmãos e hoje nos alertando, devemos andar no Espírito, irmãos. Como é que a gente vai ir para o Espírito? Como é que é? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! É aquele versículo 22 que Paulo falou aqui para os de Derbe, né? A permanecer, porque importa entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, irmãos, começa assim: ó Senhor Jesus, é clamando pelo teu Senhor. Amém? Aí vamos lá. Quem está no Espírito faz o quê? Ele produz fruto. Amém? Ó Senhor Jesus, ele produz frutos. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo que a gente for colocar aqui, irmão, se a gente estiver no Espírito, tudo se faz. A gente só precisa estar no Espírito. Aquele irmão é maior do que eu? Aquele irmão é maior do que eu? Não. Vá para o Espírito. Aquele irmão é maior do que eu. Porque não é porque é você que tem que querer. Não, o Espírito vai te conduzir. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Negando a vida da alma, né? Ó Senhor Jesus. O alvo não é esse, né? O alvo é seguir. Quem segue o Senhor, crucifica a sua carne. Amém? Amém. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. E Jesus é o Senhor, meus irmãos. Então vamos continuar desfrutando do Senhor na palavra. Certo, irmãos? E completar essa palavra, tá bom? Acredito que os irmãos também devem ter ganho alguma coisa durante essa semana. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor.